Olá, pessoal, bem-vindos a Demais TV. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como está você? Bem-vindos. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Katia Gaia, bem-vindo. Gratidão aos nossos internautas por acompanhar. Nós estamos com mais de 1 milhão de acessos em nossa página. Queria agradecer os nossos patrocinadores, né, Katia Gaia? Hari Shiva, Casa Shiva, Color Hands. Esmaltaria em São Caetano do Sul. Queria agradecer a Leila Ribeiro Her, em Santo André. Denis Web Designer, que desenvolve o nosso site www.programenigmas.com.br e também www.soldegaia.com.br. E Tony Gandra. E também Deepak Sankaradeva, que fez essa maravilhosa introdução, né? É verdade, e Cristiane Lantin, nossa terapeuta holística, né? Gratidão, Cris. E você quer fazer parte desses patrocinadores, desses apoiadores do nosso trabalho? Entre em contato através do 11 3482 6381. Seja um patrocinador, um divulgador do seu produto, do seu trabalho. Basta entrar em contato com nossa produção, passaremos para vocês os investimentos. É isso aí, nós estamos convidando você a uma viagem de autoconhecimento, de reconexão ao Egito. Agora em agosto, pessoal. Nós iremos dia 17, voltaremos dia 29. 12 dias de imersão em história, cultura, misticismo e também ufologia. Então, entre em contato, nós vamos te passar o roteiro. Apesar que no nosso site você já tem o roteiro com custos, com todo o itinerário, porque nós iremos para Alexandria, iremos também para um city tour na Itália, onde Roma e Vaticano faz parte do trajeto. É verdade, você está convidado, mas hoje estamos aqui com uma sumidade. Ela já é remida, né, do programa Enigmas. Ela é PhD, ela é escritora da trilogia O Sol Negro. Estou aqui com Maria C. Pereda, ou MC Pereda, conhecida no mundo literário. Tudo bem, Maria? Honra enorme estar contigo aqui no programa Enigmas. Bem, muito bom dia, Maria. Adoro quando você vem, porque o pessoal sempre pede. Hoje você está com um tema, como sempre, muito positivo, né? É verdade. Vamos aqui, ó. Maria Pereira escreveu uma trilogia, que é O Sol Negro, o Retorno das Sociedades Secretas do Vril. O Sol Negro, a Cidade Secreta do Vril. E agora está no terceiro, não é, Maria? E o lançamento vai ser feito aqui no programa Enigmas, né, Maria? Vai nos honrar, né? Vai nos honrar. Bom, vamos começar então nos questionamentos básicos. Quem somos nós? De onde viemos? Como chegamos a esse estágio de evolução e por que estamos aqui? Qual é o propósito disto tudo? Para onde estamos indo? Estas continuam sendo as mais importantes e fundamentais questões feitas por cada um dos habitantes da Terra. De fato, né? Somente agora, após uma constante névoa de enganos, distorções, manipulações e meias verdades inventadas, olha só, hein, pessoal, podemos acessar algo mais verossímil, mais questionável. Estamos aqui com a Maria Pereira, que vai nos esclarecer, porque o DNA humano, pelo que nós sabemos aí, não é terrestre. Maria, nós somos filhos das estrelas, Maria? Com certeza o nosso DNA tem o segredo, né? O DNA humano, ele é uma biblioteca, ele é muito mais potente que todos os computadores potentes que a gente possa encontrar hoje, feitos pelo homem. Então, o que existe de informação no DNA é incrível. Então, somos de fora, o nosso DNA é uma mistura, eis a questão. Então, se nós olharmos a história do homem, as civilizações antigas, como as mesoamericanas dos maias e astecas, eles contam, como outros povos também, essa história é repetida, que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esses deuses, eles falam em deuses, que vieram dos céus, nos deram a sua imagem e semelhança, nos deram conhecimento, nos deram a linguagem, nos acompanharam durante muito tempo, levando o homem a se tornar uma civilização avançada, do passado da humanidade, que depois se perdeu.
Então, os maias contam que 4 vezes, foram 4 civilizações, ou 4 vezes o homem, seja chamado de raça humanoide, da Terra, foi inventada, foi feita por esses deuses, e 4 vezes foi destruída. Então, nós somos a 5ª civilização, a 5ª chance de dar certo. Então, essas 4 vezes, elas foram destruídas, seja por cataclismos naturais, ou seja por ira dos deuses, como contra a Terra, no próprio Gênesis da Bíblia, e em escritos sumérios, os deuses quiseram desfazer aquilo que eles não estavam de acordo. Então, essas histórias de que estamos na 5ª nova chance, uma nova civilização, ela passou até a ser uma 6ª civilização, porque se nós olharmos bem, as crianças de hoje, desde 30 anos para cá, os jovens e principalmente as crianças de hoje, elas são exatamente uma nova espécie. Eles não são mais homo sapiens, eles são o que a gente pode chamar poeticamente, até que a ciência então reconheça, de homo galácticos. Eles já estão preparados para uma nova conexão, para a nova verdade. Eles já vêm com o DNA mais ativado, né? Então, nós tivemos uma imagem aí, que era do carruagem de Apolo. Então, tanto os gregos, se puder colocar, como os egípcios, como os maias, eles falavam desses deuses que vinham em suas carruagens, os hindus com os seus vimanas, que vinham do céu e ou nos criavam, ou então mandavam na gente, né? Com o seu lado amoroso, misturado com o seu, digamos, destempero moral de vez em quando. Maria. Podemos voltar às imagens aí? É muito, muito interessante. E a gente vê mesmo estas imagens. Fala pra gente sobre esta possibilidade do nosso DNA não ser da Terra, mas isto com uma consideração já científica. Ok, essa história começou em 1953, quando Francis Crick e o James Watson, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, chegaram à descoberta da dupla hélice do DNA. Em 1962, menos de 10 anos depois, o que é difícil até de se ganhar um prêmio Nobel tão rápido, eles ganharam o prêmio Nobel porque eles mereceram, realmente é uma descoberta fantástica. Tá? Tanto Francis Crick como James Watson, eles faziam, digamos, expansão de consciência. A gente tem que entender que os grandes cientistas da humanidade, eles não fizeram, a sua grande maioria, apenas um estudo lógico. Eles não usaram apenas a matemática, a ciência, a física e por aí vai. Muitos tinham poderes de expansão de consciência, como aconteceu com Nikola Tesla. Francis Crick e James Watson, eles trabalhavam nesse processo. Então, eles imaginaram, eles expandiram a consciência através de processos e chegaram à ideia do DNA, da dupla hélice, alguma coisa parecida com o que a Bíblia menciona como a escada de Jacó. E os maçons levam isso, como a escada de Jacó, como os 2 pilares de colunas e no centro os degraus. Se você olhar bem a estrutura do DNA, você tem exatamente as 2 fitas e as bases nitrogenadas que criam como se fossem degraus. Então, a escada de Jacó da Bíblia, que fala que é a forma de o homem se conectar com Deus e lembrar quem ele é e falar com Deus, é a mesma ideia de que James Watson e Francis Crick, em 53, criaram o DNA. Aí, o que aconteceu? Nessa época, já nos anos 70, o próprio Francis Crick declarou o seguinte: o DNA humano que nós temos hoje na Terra não poderia ter sido criado de forma daquela sopa química que se sugere naquela ciência mecanicista newtoniana, que as coisas acontecem ao acaso e se montam mecanicamente. Ele disse, o DNA humano teria sido impossível de ser montado se não fosse por um desejo de alguém. Então, o DNA humano, ele disse por escrito, em entrevistas na revista Scientific American, e disse isso em seus livros, o DNA humano não é da Terra. Isso foi uma declaração oficial. E se você olhar bem, existe um gene chamado HAR1. Esse gene só tem no homem.
Esse gene é responsável pela modificação do nosso cérebro. Esse gene não é explicado cientificamente como ele surgiu. Nenhum animal tem. Ele não é rastreado. Se a escala evolutiva de Darwin está correta, estivesse correta, os animais teriam que ter precursores desse gene, que é o que faz com que o homem pense como pensa, raciocine, consegue desenvolver as coisas fantásticas que no reino animal ninguém consegue. Então, existem genes que não têm origem em outros animais. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, né, que não quero... Kátia, que assunto interessante, Nossa. né? Será que a árvore do conhecimento é o nosso DNA? E que quando despertado nos tornaremos Deus? Eis a questão. O nosso DNA é parte visível, parte não é visível. Nós podemos visualizar na terceira e quarta densidade onde nós estamos entre a terceira e quarta, nós conseguimos visualizar 2 a 3 fitas, né? Tem crianças que já estão nascendo com 3 fitas de DNA. Nós temos imagens? Da quarta fita de DNA, acho que tem imagens do Francis Crick. Sim, aí, e por do favor. James Watson, que poderia ser colocada. Isso, eles, em 1953, fazendo a construção da imagem que eles visualizavam em sua mente por acesso remoto de visualização. Não é só ciência, eles visualizaram essa estrutura, né? Pode Então, seguir. esse DNA que eles visualizaram, eles têm o quê? Nós temos hoje 95% do DNA considerado como DNA lixo, né? O que se chama de junk DNA, e 5% como um DNA que se remonta, e 3 a 5%, porque tem uma discussão com relação a qual parâmetro que vai se usar. Então, vamos dizer que é de 3 a 5% que se rastreia com as espécies hominídeas, primatas e hominídeas alteradas já da Terra. Então, esse 95% não cadastrado, não codificado, relativo a espécies presentes na Terra, é o que, na verdade, manda no nosso corpo, manda no ser humano, e é o que nos conecta a Deus. Então, quanto mais essas porções do 95% estiverem sendo ativadas, como está acontecendo nas crianças que vêm nascendo, mais essa conexão entre o aqui e lá, essa conexão com o divino será feita. Então, esse DNA ex-lixo, né, atual DNA importante, 95% nosso, é o que nos levará a Deus. Bem, interessantíssimo. Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente ela vai começar nesse bloco e termina no próximo. No período do desenvolvimento da Terra, chamado de Cambriano, ocorreu um processo exponencial, uma verdadeira explosão de vida de todos os tipos. Como isso se explica, Maria? Pois é, essa é uma grande discussão, ela precisa de tempo mesmo. Então, tem uma foto aí que é o Dilema de Darwin, que é um livro que, entre tantos livros que falam, uma imagem que tem aí chamada o período, esse seria exatamente a árvore da vida, um dos exemplos que a gente fala tão presente nas civilizações, da árvore da vida. Então, o que é o DNA, né? Então, o dilema de Darwin está ligado exatamente com o período cambriano, porque até antes, o pré-cambriano, vamos dizer de uma forma bem simples, para o internauta poder entender, nós tínhamos praticamente organismos unicelulares, uma célula, não tinham patinhas, vamos brincar que existiam até quase minhocas, né? Mas, de repente, desse estado de minhoca, vou brincar com vocês, saltaram organismos com patinhas e já andando com coluna vertebrada, surgiu isso. Aí diz, não, mas esses fósseis deveriam existir. Ok, escavações foram feitas no mundo inteiro, procurando frações dessa fração pré-cambriana e cambriana. Não existem fósseis intermediários. Então, eu vou brincar, se a minhoca passou para uma minhoca de patinha, cadê a minhoca com a patinha crescendo para virar minhoca? Porque Darwin diz que é a evolução das espécies, ok? Então, teria que ter os intermediários. E esses intermediários não existem. Você vai continuar nessa pergunta, porque eu sabia que precisava tempo mesmo. Eu quero saber, né, nesse bloco ainda, se é possível, ó, pessoal, é possível clonar um ser humano? Maria vai responder, Maria, é possível? Eles estão te enforcando ali, eles vão te cortar. É possível, vou explicar já. Bom, então vamos para um rápido intervalo e voltamos já, né? Fica aí que você está gostando, né? Tá ótimo, né?
Voltamos ao programa Enigmas. E antes de passar para a pergunta que todo mundo está aguardando, eu gostaria de convidá-los para que vocês possam divulgar no nosso programa, no nosso site ou na Rádio CRON, a Rádio da Consciência Livre. Você tem essas 3 opções para que você divulgue seu produto, o seu trabalho. Basta entrar em contato com a nossa produção. 11 34826381. Visualize o nosso site www.programenigmas.com.br e acesse o nosso canal no YouTube, CRON TV. Você saberá muito mais sobre diversos assuntos, tudo que nós disponibilizamos para você, ok? Faça parte deste momento, porque nós estamos aqui justamente para te dar ferramentas de conhecimento. E eu quero saber, já tem clones? Antes de falar do clone, eu já vou falar no clone. Eu só vou, agora me veio, que eu acho uma parte importante da questão do período cambriano, entender o porquê que eu falei aquilo, que é o dilema de Darwin. Então, assim, nós tínhamos dinossauros, depois, no período cambriano, antes de chegar nos dinossauros, nós tínhamos, então, as células unicelulares, que depois viraram seres mais, evoluídos com patinhas. Então, você não tem uma questão evolutiva que você possa rastrear. Então, o que aconteceu a partir de 600 mil anos atrás? O que aconteceu que houve uma modificação nas espécies da Terra dramática e ocorreu o que se chama de Big Boom, né? O próprio homem teve uma grande evolução em 600 mil anos atrás. Então, no período cambriano, que é bem antes disso, saiu de células para seres com patinhas, mas você não tem os intermediários. Parece que alguém chegou lá e fertilizou aquilo com seres que já se desenvolveram, porque não existe de nenhuma forma científica a maneira de encontrar os intermediários. Então, se a evolução existe, você tem as espécies que se ligam umas às outras. E o missing link, que é a parte perdida de Darwin, é que não existem, tanto para o homem, esse enigma do Homo sapiens, que surgiu do além, né? Como existe a questão do período cambriano, onde as espécies mais evoluídas surgiram. Então, para o homem, o drama é a partir de 600 mil anos. Então, vamos falar da questão da clonagem agora. É possível clonar o homem? Com certeza, esse projeto já existe e é oficial. Por quê? Craig Venter, que foi um dos que levaram o projeto Genoma para frente, um dos líderes da pesquisa Projeto Genoma de maneira particular, com laboratórios particulares, subsidiados pelas indústrias farmacêuticas, né? Dá para entender alguns interesses, junto com as universidades e centros de pesquisas do mundo, eram centenas de centros de pesquisas, foi praticamente o grupo de Craig Venter que definiu qual era o genoma humano. Então, buscavam-se 100 mil genes, depois falaram em 80 mil genes e fecharam o pacote com 25 mil genes e agora falam de 19 mil genes. Por quê? Recentemente só 19 mil genes. Isso leva a uma rastreabilidade das espécies animais, primatas e hominídeos de herança evolutiva na Terra. Muito bem, então o que existe hoje mapeado do genoma do homem? Uma origem primata, uma origem animal. Ao resto do nosso DNA, os 97% a 95% do nosso DNA não estão trabalhados nisso. Então, o que eles vão clonar? Eles podem clonar? Podem. O que eles vão clonar? Eles vão clonar um animal, um ser animal desconectado da fonte divina. Porque o que nos conecta à fonte divina é o resto dos 95% que estão sendo ativados. Então, vai ser mais ou menos algo tipo o Senhor dos Anéis, onde Sauron faz o exército dos homens de barro fundidos no fogo, né? Animais sem a lembrança de quem são, sem a conexão e a chance de se lembrarem quem são, que obedecerão. Então, esse Craig Venter largou o projeto Genoma e criou uma grande instituição subsidiada por indústrias farmacêuticas e muitos outros, né, que estão no projeto de clonagem humana. Com certeza, essa clonagem humana não é para te curar, não é para te salvar. Com certeza, essa clonagem humana será feita de seres que não terão chance nenhuma de se conectar à fonte divina, porque eles não têm o DNA, ou seja, eles não têm o software para poder falar com Deus através do Skype.
Entenderam, né? Coisa E o muito séria, né? objetivo aí? E o objetivo disso? Obediência? Só? Obediência? Fazer um exército, que nem do filme Senhor dos Anéis, por Porque exemplo. essas crianças que estão vindo, elas são extremamente desobedientes. Elas já não obedecem os pais. Imagina então se vão obedecer ao sistema. É verdade. Isso é bem preocupante. Bem, no programa Despertos, você tem acolhido uma sequência de programas que fala de uma origem comum da nossa família galáctica. Existe alguma teoria científica que apresenta similaridade neste conceito? Sim, essa teoria começou na Grécia Antiga, no século V a.C., com Anaxágoras, que ele criou a teoria da panspermia. Então, os gregos já sabiam, provavelmente por expansão de consciência, né, que a raça humana, a vida, mas principalmente a raça humana ou os humanoides, os humanos da Terra, vamos usar os termos mais clássicos, os humanos da Terra, eles estavam aqui por causa de uma origem primária, primordial no universo, ou na galáxia, e por expansão da vida, colonização e pulverização dessas outras regiões do universo, acabou chegando à Terra e criando o homem e todas as vidas animais do reino animal vegetal que se possa considerar. Então, essa teoria da panspermia grega foi pega depois e melhorada pelo Francis Crick, novamente, prêmio Nobel de 1962, porque aquele que descobriu a dupla hélice do DNA junto com James Watson em Cambridge. Quer dizer, não se pode negar a qualidade deste homem, né? Ele já faleceu aos 88 anos. Então, Francis Crick pegou a teoria da panspermia e disse: nós estamos aqui na Terra porque a raça humana, o termo raça é meio esquisito, os humanoides, os humanos da Terra, têm uma família em comum. Essa família está pelo universo, pela galáxia, e ela veio para a Terra e misturou o DNA dos primatas da Terra com o seu e originou o homem, né? Então, Francis Crick disse o seguinte, que é muito interessante: a chance do DNA humano ter sido montado da forma como se montou é similar à ideia de um furacão, escala máxima, passar por um ferro velho e conseguir montar um avião a jato de última tecnologia. Ou seja, se um furacão passar em um ferro velho, ele não vai conseguir montar um avião a jato. Então, a probabilidade do DNA humano ter sido montado ao acaso é inexistente. Então, o tal DNA lixo decodificado provaria a nossa origem, Maria? Tem Sim. imagens, viu, Maria, disponíveis para você. É verdade, por favor. Isso. Então, essa ideia da panspermia, ou seja, o dedo de Deus ali, seja Deus com D maiúsculo ou deuses com D minúsculo, no caso do homem, você pode considerar deuses, porque muitas interferências da nossa família galáctica foi feita no nosso DNA. Então, o Darwin não estava errado. Tadinho do Darwin. O Darwin estava certo. Existe uma evolução, sem dúvida. Só que existiu também uma intercedência. Então, alguém colocou o dedo aqui na Terra, que mudou e gerou o período cambriano, mudança dramática, Big Boom, e gerou o homem, né? Então, tem outra coisa também que não existe, essa história do DNA lixo, né? Então, existe até pesquisadores... Tem uma plaquinha ali, ó. Ah, é uma gracinha que eu coloquei aí, né? Porque em 2012, quando foi descoberto que o DNA lixo, que é o junk DNA em inglês, não é junk, não é lixo, porque o DNA... os 95% do nosso DNA que se falava antes que era lixo, porque não se codificavam, eles agora não tem mais cientista que considera isso lixo, então ele foi enterrado. A teoria do junk DNA, ou DNA lixo, foi enterrada em 2012, ela surgiu em 72, faleceu em 2012, e diz aí na plaquinha: nós vamos sentir falta de você, Charles Darwin and Company, ou seja, Charles Darwin e companhia, porque, de fato, isso não se pode mais sustentar. Que Então, maravilha, né? tem grandes geneticistas, como é o caso do Mark Gerstein, entre tantos, da Universidade Yale, uma das melhores universidades do mundo, que diz o seguinte: o DNA lixo, na verdade, é quem comanda os genes. Então, quem manda a gente, essa aí
é uma ideia interessante. Quem comanda os genes é o DNA. Então, no DNA lixo está o elo perdido, diziam os cientistas. Os pesquisadores estão convencidos que essa é a parte que vai nos dizer de onde viemos, quem nós somos. Que é a teoria do design inteligente. Que são muitos cientistas que estão unidos, né? E unindo o mundo da ciência desta filosofia. Então, eles estão abordando o conceito de Deus, e isso está acontecendo, né, Maria? Exato. O que acontece com os cientistas hoje é que nós temos uma coisa que se chama consciência. O mundo científico, na época de Newton, ele perdeu a consciência. Newton trouxe conhecimento, mas tirou Deus da jogada. Então, ao tirar Deus da jogada, ele deu uma ideia de mecanicismo, ele não deu uma ideia de espiritualidade. Então, os cientistas hoje voltam com a ideia de alguém interferindo no design inteligente. Então, nós temos a teoria do design inteligente. Recomendo o livro Michael Beer, onde ele mostra que seria impossível o homem e a vida na Terra ter sido criada ao acaso pela sopa primordial química, sem que existisse um propósito e um desenhista. Existe um arquiteto, existe um desenhista. E isso prova que existe uma intenção. Bem, assunto interessante, mas vamos para as próximas perguntas que a gente quer saber. O livro Humanos Não São da Terra e o Macaco Nu questionam de maneira simples e interessante a teoria da evolução e seleção natural das espécies. Fale-nos sobre isso, Maria, rapidamente, porque a gente está nos nossos momentos finais, pessoal. E tem imagem, hein? Muita informação com pouco tempo, né? É verdade. Então, você tem o Macaco Nu, que é um livro interessantíssimo do Desmond Morris, igual a Alice Silver, que fala Humanos Não São da Terra. Então, esse é o Macaco Nu. Eles dois juntos, resumidamente, dizem o seguinte: ok, estava certo, e a gente olhar porque o Desmond Morris é um zoologista. Ele diz o seguinte: todos os animais se adaptaram às regiões onde eles vivem. Então, o urso polar tem um monte de pelo e gordura para se proteger do frio. Outros animais vivem em regiões quentes e são adaptados a regiões quentes, não se queimam ao sol. O homem queima ao sol, o homem é um macaco nu, que se tiver deixado no frio e teve, né, populações em regiões frias que se desenvolveram ali, morreriam. Então, a teoria da evolução e adaptabilidade, adaptação das espécies, não deu certo no homem. O homem não é um ser adaptado, ele tem dor nas costas, ele tem problema de gravidade, ele não se adapta à gravidade do planeta, ele tem problema com o sol, ele tem problema com o frio, ele perdeu o pelo quando deveria ter ganhado nas regiões polares. Então, peraí, ou alguém pôs o dedo e pôs uma genética que não tem a ver com esse planeta e desenvolveu, então, o cérebro do homem para que ele resolvesse o problema de que a adaptabilidade não funcionaria, ele morreria, ele estaria extinto. Os cientistas dizem o seguinte: não há razão para a qual se possa explicar a presença do homem na Terra, ele teria que ter sido extinto pela teoria da evolução das espécies. Então, se ele está aqui, é porque nos deram uma condição genética diferente, mas desenvolveram o nosso cérebro, ativando o tal do gene HAR1, para que o nosso cérebro resolvesse o problema de uma adaptabilidade que não é da Terra, e sim de outras regiões do universo. E o mais interessante é que dentro do reino animal, somente o humano tem aí o dom da linguagem. Fala um pouquinho disso para a gente. Exato, existe o gene chamado FOXP2, FOXP2, que os americanos falam, FOXP2. Só o homem tem esse gene também. Ou seja, não sei se eles avaliaram os golfinhos, né, para ser sincera, mas aqui os golfinhos têm uma linguagem específica, porque eles também não são daqui, diga-se de passagem. Mas o homem é o único que tem um gene que fez com que ele tivesse a capacidade de articular uma linguagem, criar uma linguagem, se comunicar de uma forma, da forma como nós nos comunicamos hoje. Esse gene também não é rastreável em outras espécies hominídeas da Terra. Então, por que o homem desenvolveu, em outros animais, melhor dizendo, por que o homem se desenvolveu linguagem? Por que esse gene apareceu? Esse gene é nosso ou nos foi inserido para que pudéssemos nos comunicar? Bem, você está gostando, né? Infelizmente, nós estamos nos nossos momentos finais. Queria pedir para MC Pereira, nossa amiga e irmã aqui de alma, de jornada, que passasse seus contatos, porque você vai ver, tem muita coisa na página dela. E no livro também, né? Vale muito a pena.
Quem quiser entrar Novos. em contato comigo, eu agradeço, né? Esse contato pode ser feito pela página do Facebook, /O Sol Negro, _livro. Existe um site da internet, que é o www.solnegro.com.br, e um canal no YouTube, que é tudo junto, O Sol Negro 11. Muito obrigada e foi um prazer. Gratidão, uma honra enorme estar contigo, Maria. Obrigada, Gratidão, Kátia. Kátia. Gratidão, internautas. Até o próximo Enigmas. E a Maria volta, viu? Cerebral e tudo.